Fala aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago aqui uma questão da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia sobre o tema conjuntos. Muito obrigado por se inscrever no canal e curtir esse vídeo, porque isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Se você precisa de uma aula particular, aqui na descrição tem um link por meio do qual você fala direto comigo e solicita a sua. Dito isso, bora aqui resolver a questão. Dos conjuntos A e B, sabe-se que A menos B tem 3 elementos, B menos A 4 elementos e A cartesiano B 30 elementos. A partir dessa informação, pode-se concluir que o número de elementos de A união B é igual a... Então, galera, a questão, depois de nos dar aí algumas informações, ela vai nos perguntar o número de elementos de A união B. E a gente sabe que o número de elementos de A união B será dado matematicamente por número de elementos de A mais número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Então, para a gente fazer o que a questão está pedindo, a gente vai precisar determinar aqui esses 3 elementos de alguma forma. Para isso, claro, nós vamos usar ao nosso favor as informações que foram dadas na questão. Por exemplo, o conjunto A menos B ele tem 3 elementos. A gente pode dizer isso matematicamente como o número de elementos do conjunto A menos B é igual a 3. O número de elementos do conjunto A menos B matematicamente pode ser escrito como o número de elementos de A menos o número de elementos de A interseção B. Aqui no primeiro membro dessa equação a gente pode colocar 3, que é o número de elementos de A menos B, e dizer que ele é igual a número de elementos de A menos o número de elementos de A interseção B. 3 no primeiro membro, menos o número de elementos de A, que passa aqui para o primeiro membro subtraindo, igual a menos o número de elementos de A interseção B. A gente vai deixar esse cálculo aqui por enquanto, mas a gente já se liga aqui, 3 menos n de A será igual a menos n de A interseção B. A gente pode inclusive usar isso aqui ao nosso favor também em alguma etapa posterior do nosso cálculo. Voltando aqui para a questão, nós temos que o conjunto B menos A terá 4 elementos. Eu posso dizer isso em termos matemáticos como n de B menos A, o número de elementos do conjunto B menos A, é igual a 4. Novamente, n de B menos A, o número de elementos do conjunto B menos A, será igual ao número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. No primeiro membro dessa equação aqui, a gente já pode colocar 4, que será igual a número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B, o qual a gente pode escrever como 3 menos n de A. É exatamente o que a gente vai fazer. 3 menos n de A, que é o número de elementos do conjunto A. Então, 4 aqui no primeiro membro, menos 3, que passa para o primeiro membro subtraindo, mais n de A, que passa para o primeiro membro somando, e n de B aqui isolado no segundo membro. Então, galera, depois disso tudo, a gente pode dizer que n de B, o número de elementos do conjunto B, será igual a n de A mais 1. Informação que pode ser usada aqui ao nosso favor posteriormente também. Voltando para o texto da questão, a última informação fornecida é que o conjunto A cartesiano B tem 30 elementos. A gente pode dizer isso matematicamente como o número de elementos de A cartesiano B é igual a 30. Logo, A cartesiano B pode ser escrito matematicamente como o número de elementos de A vezes o número de elementos de B. No primeiro membro aqui dessa equação, eu já posso colocar 30 igual a n de A vezes n de B.
Lembre que n de b pode ser escrito como n de a mais 1. É exatamente o que a gente vai fazer para que essa equação fique aí com apenas uma incógnita. Incógnita essa que vai ser o n de a. Então, aqui no lugar de n de b, a gente vai colocar n de a mais 1. 30 é igual a n de a vezes n de a ao quadrado. N de a vezes 1, n de a. Então, a gente vai ficar aqui com n de a ao quadrado mais n de a menos 30, que passa aí para o outro membro subtraindo. Tudo isso será igual a zero. E a gente observa que isso aqui agora é uma equação do segundo grau. Por se tratar de uma equação do segundo grau, isso aqui terá duas raízes, tá bom? Uma delas será n de a' e a outra será n de a duas linhas, tendo em vista que a incógnita aqui dessa equação do segundo grau é o n de a, o número de elementos do conjunto A. Então, para a gente não perder tempo aqui fazendo delta e bhaskara e esse cálculo não ficar muito longo, a gente pode aqui recorrer a uma teoria básica de equação do segundo grau. Eu me refiro ao fato de que duas raízes quaisquer de uma equação do segundo grau, no nosso caso aqui, n de a' mais n de a duas linhas, quando somadas, o resultado disso será o oposto do coeficiente b sobre o coeficiente a. Observe que o coeficiente b aí é 1, logo o seu oposto será menos 1. O coeficiente a é 1. Menos 1 dividido por 1, isso aqui vai ficar menos 1. Então, note que as raízes dessa equação aqui, somadas, isso vai resultar em menos 1. Outro aspecto dessa teoria é que duas raízes quaisquer de uma equação do segundo grau, no nosso caso aqui, n de a' e n de a duas linhas, quando multiplicadas, isso vai resultar no coeficiente c dividido pelo coeficiente a. O coeficiente c, observe aí que é menos 30, o coeficiente a é 1. Menos 30 dividido por 1, menos 30. Então, as raízes n de a' e n de a duas linhas, quando multiplicadas, isso vai resultar em menos 30. Diante disso, a gente pode se fazer a seguinte pergunta: quais são os dois números que, quando somados, vai dar menos 1 e, quando multiplicados, vai dar menos 30? Se a gente botar aqui a cabeça para funcionar só um pouquinho, a gente vai ver que menos 6 mais 5, esses dois números somados, será igual aqui a menos 1. O mesmo menos 6 vezes o mesmo 5, multiplicados, menos 30. Então, respondendo a nossa pergunta, os números que somados vai dar menos 1 e multiplicados vai dar menos 30, eles serão menos 6 e 5. Logo, a gente pode dizer que uma das nossas raízes aqui, o n de a', por exemplo, será 5 e a outra, n de a duas linhas, será menos 6. E como essa incógnita n de a dessa equação do segundo grau se refere ao número de elementos de um conjunto, a gente vai descartar aqui essa possibilidade dela ser um valor negativo. A gente fica aqui então com n de a igual a 5. O número de elementos do conjunto A é igual a 5. Então, a gente vai registrar aqui que o número de elementos do conjunto A é igual a 5. Essa informação vai ser muito útil depois. Lembrando que o número de elementos do conjunto B e o número de elementos do conjunto A interseção B serão duas informações necessárias. Nós vamos retomar aqui o fato de que o número de elementos de B é igual ao número de elementos de A mais 1. A gente vai escrever aqui então n de B igual a n de A mais 1. N de B é igual a n de A, que vale 5, adicionado aqui a 1. N de B, portanto, será igual a 6. A gente então já vai registrar aqui essa informação de que n de B é igual a 6.
Por fim, vamos retomar o fato de que menos n de A interseção B é igual a 3 menos n de A, a fim de que a gente possa descobrir aí o número de elementos da interseção entre os conjuntos A e B. A gente vai escrever aqui menos n de A interseção B igual a 3 menos n de A. Menos n de A interseção B é igual aqui a 3 menos n de A, que a gente sabe que é 5. Menos n de A interseção B é igual a menos 2. Multiplicando ambos os lados aqui da igualdade por menos 1, a gente tem que o número de elementos do conjunto A interseção B é igual a 2. A gente vai chegar aqui em cima e registrar também essa informação. O número de elementos de A interseção B é igual a 2. Por fim, galera, depois de todo esse trabalho, bora lembrar que o que a questão nos pede é o número de elementos de A união B. Sendo que o número de elementos de A união B é matematicamente dado por número de elementos de A mais número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. O número de elementos de A união B é igual aqui a 5 mais 6 menos 2. O número de elementos de A união B, que é o que a questão nos pede, é aqui igual a 5 mais 6, 11, menos 2, 9. Resposta que encontramos aqui, claro, na letra C.